em 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 31, de que maneira essa igreja deveria trabalhar, entendendo que de fato há um trabalho certo para todo cristão, que demanda zelo, amor e comunhão. E a partir do versículo 12 nos diz a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Ou se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todas? Todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ó Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, santa, perfeita e eficaz. E o nosso clamor nesse instante, ó Pai, sê propício a nós, apesar das falhas e pequenez do Teu servo, que possamos, ó Pai, ser edificados pela Tua palavra, fortalecidos no Senhor, e estarmos dispostos a ouvir e a obedecer a Tua voz. É a nossa oração que a fazemos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que oramos. Amém. De fato, meus irmãos, a igreja ela é apenas um corpo. E aos membros deste corpo, Deus concedeu dons. Significa dizer que quem concede dons é, de fato, o Espírito Santo. E se você é parte desta igreja, e se você tem o Espírito Santo, é certeza absoluta que você tem um dom. O que podemos afirmar é que nem todo aquele que trabalha na igreja, efetivamente, recebeu o dom do Espírito, é um salvo. A Bíblia diz que no meio da igreja há joio, ou melhor, que há joio no meio do trigo. Traduzindo isso, que no meio da igreja há pessoas que parecem ser cristãs, mas não são. Mas o fato é que se você é de fato um filho de Deus, você vai trabalhar nesta obra.
Deus não criou crentes para serem lustradores de banco, ou seja, ficarem sentadinhos aí no seu banco, cochilarem. Deus não criou e não salvou você para que você deite numa rede lá no nordeste do país, só nas férias pode, mas para que você viva uma vida simplesmente tranquila. A história nos mostra isso. Nós olhamos para a igreja primitiva e nós vemos o trabalho, o empenho daqueles irmãos que davam a vida por Cristo Jesus. Nós olhamos um pouco mais para a história e nós enxergamos aquelas pessoas que traduziram a Bíblia para outros idiomas, quer idiomas indígenas, quer para o próprio inglês. Nós vemos história de pessoas sempre trabalhando. E o maior exemplo de que todo cristão ele trabalha é Cristo Jesus, quando ele mesmo diz: meu Pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Ponto é, você foi chamado para servir. Você foi chamado para exercitar os dons que Deus te deu. Se nós compreendemos que o que cantamos é verdade, somos um só corpo, uma só família, nós vamos entender que nesta família, como na orquestra, cada um de nós temos uma função. E sabendo disso, meus irmãos, o que nos disse o versículo 12 até o versículo 14, de fato, nós somos um corpo. E no corpo há muitas partes, muitos membros que compõem esse corpo. E precisamos entender que neste corpo há um direcionador, um guia, uma só cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa cabeça, este Senhor, fala-nos através da sua palavra, a qual Ele nos deixou. Mas também temos que entender que se de fato fazemos parte deste corpo, como disse o versículo 12 até o versículo 14, temos que entender que neste corpo temos funções específicas. Só que essa função, ela não é a função que eu simplesmente escolho. Você já experimentou fazer algo do qual você não é apto? Você já experimentou, você que tem talvez uma certa dificuldade de falar em público e nunca se treinou, e foi convidado ou se meteu a falar e dirigir uma reunião com muitas pessoas? É terrível. Ou talvez, quem saiba, eu, quando me aventurei a cantar, os irmãos que ouviram na época, é terrível, porque dom nenhum. Nós precisamos entender que o dom ele é dado por Deus, e Deus é quem comissiona o nosso trabalho. Olha só que interessante, meus irmãos, nos diz o versículo 15. Ele vai primeiro falar a questão: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Ele vai falar da diversidade. Versículo 16, a mesma coisa, só que agora com o ouvido. No versículo 17, a mesma coisa, só que agora com o olho. Mas prestem atenção no que diz o versículo 18. Ele vai mostrar que quem te fez olho, quem te fez ouvido, quem te fez olfato, é Deus. Porque o versículo 18 nos diz: mas Deus dispôs os membros. Ele não está dizendo aqui que Deus simplesmente escolheu os membros para serem desta igreja. De fato, Ele escolheu os membros. Ele está falando sobre o papel que cada cristão exerce no corpo de Cristo. Esse papel ele é dado por Deus. O Deus que vocaciona, o Deus que capacita, o Deus que, através do seu Espírito, usa as pessoas para um trabalho específico. Foi Deus quem dispôs o membro. E não apenas dispôs no sentido de conceder o dom, mas diz lá, colocando cada um deles no corpo. Ou seja, no corpo de Cristo, na igreja de Deus, há lugar para cada um da qual Deus dispôs. Significa, em outras palavras, dizer que se você não se encaixa em lugar nenhum no corpo de Cristo, na igreja, em serviço nenhum, tem alguma coisa errada. Como não trabalhar se o Deus é quem concede o dom e Ele diz, coloca a pessoa, cada um deles no corpo. E de que maneira Ele coloca? Conforme eu quero? Porque eu acho bonito cantar, eu vou cantar. Porque eu acho bonito tocar piano, porque eu acho bonito mexer ali no som, é lá que eu vou mexer. Deus é um Deus cuidadoso da sua igreja, é um Deus zeloso,
e Ele coordena, inclusive, o nosso cultuar. Nós não vemos, nós não ouvimos a sua voz, ouvir a voz de Deus diretamente, mas nós estamos sendo conduzidos para que essa realidade aconteça, de cada membro sendo disposto no corpo de Cristo. Um é mão, outro é pé, outro é olho. Em outras palavras, um é governo, um prega, outro ensina, outro evangeliza, outro cuida do som, outro cuida da ornamentação, fazendo sabe o quê? Como diz o finalzinho do versículo 18, como lhe aprouve. Como aprouve a quem? Ao Deus que é o dono deste corpo. Diante disso, meus irmãos, você pode ficar tranquilo e descansado de que há um trabalho para você aqui nesta igreja. Talvez você ainda não descobriu, e nós queremos lhe ajudar a descobrir, mas o fato é, você não foi regenerado, trazido a uma nova vida para ser um infrutífero, para lustrar banco, para simplesmente deixar outros membros sobrecarregados. Há um lugar especial para você, porque você faz parte deste corpo. Mas não apenas isso. É comum, meus irmãos, e nós vemos muito isso quando nós temos, por exemplo, eleição para presbítero. É impressionante. Às vezes parece que a igreja enxerga como se fosse uma evolução empresarial. Começa estagiário e termina presidente. Começa como presidente da UCP, aí depois vira presidente da UPA, aí depois da UMP, aí vira diácono, aí vira presbítero. Como se fosse uma escadinha, algo que tem que ser assim. Porque talvez no nosso inconsciente nós achamos que tem mais valor. Mas isso não é verdade. O presbítero, ele é tão importante, o pastor, ele é tão importante quanto as pessoas, por exemplo, que nos ajudam trocando o galão de água. Tem o seu papel, tem a sua importância. Nós somos corpo, não só, nós somos membros de uma família. Nós falamos que Deus, como disse no versículo anterior, coloca a gente em lugares específicos. Ora, Deus ele erra? Não. Cada qual tem o seu papel. O presbítero, ele não é mais do que é um membro da igreja. Ou o diácono. Deixa eu deixar isso bem claro. O diácono, ele não é um subalterno do presbítero ou do pastor. Cada um de nós exerce um papel, com responsabilidades diferentes, cada qual segundo Deus estabeleceu. Mas diante do Senhor, cada qual com a sua importância. Diante do Senhor, todos importantes, todos relevantes, de tal forma que nesta igreja lá em Corinto, que tinham problemas, e aqui a gente acredita, quem estuda essa passagem, que alguns se achavam mais do que outros, talvez porque pregavam, talvez porque recolhiam os dízimos e ofertas. Ele vai fazer questão de deixar isso claro no versículo 19. Olha só que interessante, irmãos. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Entenda-se aqui, não tem como ter igreja se todos forem o pastor, se todos forem o tesoureiro. Isto não é igreja. Não existe corpo de um membro só. Ou por acaso vocês já viram alguma mão andando por aí sozinha? Ou um narizão daqueles bem grandes, só ele? Isso é corpo? Não, isto é membro. Ele vai continuar no versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. De novo. E no versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. E deixa eu trazer aqui uma questão importante que temos que ter claros. A nossa igreja presbiteriana, ela se divide em sociedades, não para proclamar uma autoindependência. E eu ainda brinquei com os irmãos da SAF recentemente. Eu sou da SAF, levantar aquela bandeira. Ou da UPH. Da UPH vai ser menor, eu sei, uma bandeirinha. Eu sou da UPH ou da UMP. Não. E nós muitas vezes corremos o risco de, num só corpo, nos preocuparmos só com a mão ou só com o pé. Entenda-se aqui sociedades. E às vezes parece que há um boicote, né? Eu só vou na programação do outro se o outro for na minha programação. Isto é o que diz aqui.
eu sou mão, eu sou pé e eu não preciso de você. Muito pelo contrário. Nós, na nossa igreja presbiteriana, temos essas divisões para que o corpo possa caminhar melhor. A mocidade aprendendo com a sabedoria da UPH, da SAF. SAF somando com a juventude da UPA, com as ideias mirabolantes da mocidade. Percebam, um corpo unido. Claro, tratando algumas questões específicas da faixa etária, mas não fazendo acepção. Não dizendo, ali é o Ministério Barnabé, eu não me importo. A recepção, deixa ali com quem está. Não, porque é o que nos diz aqui o versículo 21. Eu não posso dizer à mão, não precisamos de ti. Precisamos de todos. E não apenas isso. No versículo 22, meus irmãos, nós vamos compreender que todos são necessários. Leiam, por favor, o que disse o versículo 22. E olha só o 23, e os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra, também os que em nós são decorosos, também os que em nós não são decorosos, nós revestimos de especial honra. Parece que muitas vezes nós queremos fazer essa divisão, mas não é isso. Cada membro, ele é importante. Cada membro tem o seu papel. E ainda, meus irmãos, vamos compreender a partir do versículo 24 que esses membros precisam andar juntos. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus, perceba, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, porque todos os membros são importantes. Quem coordena é o Senhor. Então eu não posso me achar a sociedade do século, o presbiterato do século. Eu não posso olhar com altivez ao meu irmão. Eu não posso desprezar o trabalho dos diáconos ou achar que o diaconato, o papel dele é ser guarda da igreja e abrir e fechar a igreja. Não é isso. Ministros da misericórdia, ou os irmãos que estão ensaiando aqui, não são popstar, são servos. E o servo existe para servir. E este servir está ligado com o trabalho. E tanto o servir como este trabalho é para o Senhor. E nisso nós devemos continuar unidos, porque o corpo, ele não deve ser dividido. Percebam a sequência, meus irmãos. Deus estabeleceu as funções aos membros, cada qual com o seu dom, entendendo que cada membro é importante no seu papel. E não esqueça, você será cobrado por isso. E este corpo não pode ser dividido em hipótese alguma, porque se um corpo for dividido, nós sofremos. Experimenta pegar um martelo e dar com o martelo no seu dedo. Eu duvido que você vai rir. E olha que o dedinho é só uma parte do corpo, talvez 1/10 do corpo. Vai doer, você vai sofrer. Se de fato o que cantamos é verdade, que somos um corpo, bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, nós entenderemos o que diz para a gente o versículo aqui, ainda no 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito maior honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Isso é um exemplo de amor. Isso é um exemplo de estarmos tão unidos. Cantar é fácil. Cantar foi a parte tranquila. Aqui a questão é, se um membro sofre, um membro que tem muitas vezes um chamado diferente do meu, sofre, nós temos que nos importar. Quando, por exemplo, Barnabé, passando por momentos difíceis, clama à igreja, irmãos, precisamos de doações. Nós temos que nos importar. O Barnabé é nosso corpo, precisa de nós. Quando nós vemos a UPA precisando de ajuda para uma programação, e nós falamos, faz assim, dá de ombro, né?
tem alguma coisa errada, porque nosso corpo precisa de nós. E isso só vai existir se e somente se, de fato, nós nos enxergarmos como corpo. Porque se não for corpo, tanto faz. Afinal de contas, você não chora pela martelada no dedo do outro, né? A não ser que seja o seu filho a quem você ama. Ainda nos diz o versículo 27. Ora, pois, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente sois os membros deste corpo. Então, meu irmão, se tinha alguma dúvida de quem é você nessa história, se não foi suficiente a ilustração com a orquestra, se você ainda não tinha entendido a ilustração do corpo usada aqui pelo apóstolo Paulo, agora de maneira claríssima, Paulo vai dizer: vocês são os membros deste corpo, cada um com um dom, foi dado por Deus, Deus chamando para exercitá-lo na sua obra. E ainda vai dizer no versículo seguinte, a sua diversificação. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Ele começa a falar sobre essa característica da igreja de Deus, que ela é repleta de dons, repleta de talentos, chamados múltiplos, para que tudo isso coopere para a glória de Cristo, para que Deus seja exaltado na excelência de que cada um fizer. E olha só, meus irmãos, voltando à página ainda, o versículo 4, leiam, por favor, o que diz, que coisa linda nos diz. Versículo 4 de Coríntios 12. E o versículo 5 diz o quê? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Percebam o movimento sentido. O dom sempre é dado por Deus, mas ele não é dado para que o homem se exalte. Ele é dado justamente para serviço, na casa de Deus, no meio do Senhor, no meio do povo de Deus. Afinal de contas, como cantamos, somos um só corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor. E a prática do amor pressupõe serviço um ao outro. Afinal de contas, o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas. Verdade, mas para por aí? Não, né? O que diz? Amar a Deus acima de todas as coisas e como a ti mesmo. Você conhece. De que maneira eu demonstro amor ao próximo? Servindo, andando com ele. Não menosprezando, não julgando, não rebaixando, não dizendo o presbítero é mais importante que o diácono, ou o diácono é mais importante que o presidente de sociedade. Não, nada disso. Compreendendo que, como lemos, Deus que coordena o corpo, Ele foi quem dispôs os membros em cada lugar, para que a igreja possa crescer, para que haja união. Deus que coordena é este grande maestro que está regendo a orquestra. E quando um desafina, ele vai lá e chama atenção. E aqueles que se achegam à comunidade da fé, estende a mão para ensinar a como servir. Mas percebam, na grande orquestra de Deus não há espaço para pessoas que ficam sentadas, infrutíferas, que não servem. Há espaço para todos. E diante disso, meus irmãos, de que maneira nós precisamos nos portar com esta realidade? Olha só o que vai nos dizer o versículo 29 e 30. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nos todas. Está dizendo, todos são a mesma coisa? Não. Cada qual com o chamado a que Deus estabeleceu. Independente disso, entretanto, apesar das grandes diversidades, procurai de que forma? Com zelo.
os melhores dons. E qual é o melhor dom? É aquele que Deus te deu. É aquele que precisa ser exercido, e isso fica para um outro momento, com o que diz o capítulo 13, o amor. Dom é aquilo que você recebe, é aquilo que alguém te deu. Quem concede os dons? Deus, através do seu Espírito. A nós cabe exercer com zelo os dons que Deus nos deu e procurar fazê-lo de maneira excelente, para a glória do Senhor. Amados, o ano ele está acabando. Já é quase metade de outubro. E uma coisa é, o ano acaba, mas o serviço na casa de Deus não. Entra ano, sai ano. Entra presbítero, sai presbítero. Entra pastor, sai pastor. Não importa. A obra do Senhor continua. E você está sendo chamado a exercer o seu dom na casa de Deus, entendendo que é Deus quem o chama, quem comissiona, entendendo que se você faz parte deste corpo, Deus estabeleceu as funções para este corpo, entendendo que cada membro deste corpo ele é importante e tem o seu papel, e este corpo não deve ser dividido de jeito nenhum, porque este é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Nós estamos chegando àquela época do ano em que teremos a oportunidade de dizer ao Senhor onde nós queremos servir. Senhor, onde o Senhor quer que eu sirva? Entendendo que há múltiplos dons, do qual Deus é quem coloca, precisamos nos preparar também para este momento, para que 2017 seja melhor do que 2016, para que eu sirva com excelência, para que eu não apenas assista, mas para que eu arregace as mangas e faça parte deste corpo, faça parte desta orquestra. E esse é o nosso pedido, que você seja despertado a servir ao Senhor. Que tal você baixar a sua cabeça nesse instante e conversar individualmente com o Senhor, colocando diante do Senhor a sua vida, se você tem sido alguém que de fato está disposto a servir no reino de Deus, ou se você tem negligenciado os dons que Deus te deu. Lembrando, ó Pai, que se você é filho de Deus, certamente há um lugar para você servir na obra de Deus. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, que revele o dom que Ele tem dado a ti, para que você seja uma árvore frutífera, para que você exerça nesta casa aquilo que Deus tem te chamado. Lembre que quem concede os dons é o Senhor. Peça que Ele te ilumine, te capacite, te anime a servir com excelência, com zelo, procurando sempre os melhores dons. Lembrando que o dom supremo é o amor. Por isso, tudo que fizer, tudo que você se dispor, deverá ser feito com amor, entendendo que não é a homens que servis, mas é a Deus. Te louvamos, ó Pai, pela certeza que o Senhor coloca em nossos corações, de que fazemos parte de um corpo feito por pessoas diferentes, com histórias diferentes, com talentos diferentes, mas um corpo que foi reunido pelo próprio Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza que nesta casa muitos fazem parte deste corpo, e o nosso desejo é que todos façam parte deste corpo, a Igreja de Deus, que vai além dessas quatro paredes, que vai além das denominações, a Igreja do Deus Altíssimo, que existe para glorificar o Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque, como lemos na Tua palavra, há diversidade de dons, sim, mas o Espírito é um só. Há diversidade de trabalhos, sim, mas quem coordena este corpo e cada trabalho é o Senhor. Por isso nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, clamando que o Senhor nos conduza a compreender qual é o nosso chamado nesta casa. Que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz e, através dos nossos talentos,
te servir com excelência. E pedimos, ó Pai, que Tu fales a cada coração, para que não sejam infrutíferos, mas muito pelo contrário, sejam árvores lindas, repletas de frutos, dispostas a servir ao Senhor, quer na limpeza dos bancos, quer na condução do culto, quer, ó Pai, na recepção dos nossos visitantes, quer através de dons artísticos. Nós não sabemos, ó Pai, mas o que nós sabemos é que o Senhor não nos chamou para sermos infrutíferos. O Senhor não nos chamou simplesmente para receber e receber e receber, mas o Senhor nos chamou para provar o amor na prática, servindo um ao outro, abraçando aqueles que se achegam a esta comunidade cristã. Nós pedimos, ó Pai, que Tu mesmo desperte o nosso coração, nos tire da inércia de que muitas vezes somos tão repletos de dons e nos escondemos. Muitas vezes escondemos o talento debaixo da terra e esquecemos que o Senhor cobrará isso de nós. O Senhor criou uma igreja frutífera. O Senhor tem um corpo que é lindo, que é maravilhoso, um corpo guiado por Ti mesmo. E nós clamamos, ó Pai, desperta os membros deste corpo, para que haja serviço comprometido com o Senhor, para que haja amor na obra, para que nada falte a este corpo, mas que a cada dia ele possa ser suprido, e que isso reflita a unidade do Senhor, ó Pai, que o nosso servir possa glorificar tão somente a Ti. Pedimos, ó Pai, como o apóstolo Paulo disse aqui, que não haja brigas entre nós, que não haja olhar altivo, que não haja olhar de menosprezo, mas que possamos compreender cada chamado como sendo relevante e importante no Seu reino. E que possamos assim, ó Pai, servir com todo o nosso ser, entendendo que nós não estamos servindo a homens, não estamos servindo primeiramente ao conselho, ao pastor, aos presbíteros, mas primeiramente e primariamente estamos servindo ao Senhor, que é o cabeça desta igreja, ao Senhor, que é o grande maestro desta orquestra. Pedimos, ó Pai, que nos conduza a produzir notas que sejam agradáveis ao Senhor, que haja música nesta igreja que bendiga o Senhor, música através de cada instrumento que o Senhor nos chamar a tocar, e que assim, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, o dono deste corpo. Amém.